Micaele, Humberto, Luiz, Gustavo, Luiz Guilherme, Maria Isabelle, Zaruf, Renata, Emily, Rebeca, Maria Regina, Jennifer, Suzana, Rauana, Arthur, Muriel, Ariane, Kelriane, Amanda, João Manuel, Francisco de Assis, Enzo, Caio, Maria Luísa, Vinícius, Maria Yasmin, Micaele e Antônio Josiane. São os que estão aparecendo para mim aqui no momento, está aqui na tela. Então, acredito que são esses que estão presentes na nossa aula de hoje. Como havíamos já acordado desde ontem, hoje teremos uma aula experimental, mas essa parte inicial eu vou falar um pouco sobre o pH, que é interessante que a gente fale antes de iniciarmos a prática de ácidos e bases, tudo bem? Então, pessoal, eu vou reproduzir agora os slides, super rápido, para que a gente possa já dar início, de fato, à aula. Aqui. 5, vai. Todos estão conseguindo visualizar a reprodução da tela, pessoal? Sim. Sim. Então, vamos continuar. Primeiro, vamos então falar um pouco sobre os indicadores ácido-base. Existem diversos indicadores ácido-base, inclusive indicadores naturais, que normalmente são substâncias que mudam de coloração com o meio. Exemplo disso, as antocianinas, que está presente no repolho roxo, ou então naquela azeitona roxa, que a gente comumente chama azeitona roxa, mas é a jabuticaba. E também existem outras plantas ou flores que servem como indicadores. Mas no nosso foco da aula de hoje, nós iremos ver um pouco sobre o tornassol, a fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromotimol. Mas o que vem de fato ser indicador ácido-base? Os indicadores ácido-base, eles mudam de coloração de acordo com o meio que eles se encontram. Se está em meio ácido, apresentam uma coloração. Se estão em meio base, apresentam uma outra coloração. E isso, como já falei na aula anterior, ele serve para algumas atividades em laboratório, como, por exemplo, a titulação ácido-base, que vai nos indicar o momento final de uma determinada reação. Aí isso a gente vai ver na prática posteriormente. Então, vamos ver primeiro. O indicador tornassol. Está aqui na tela. Quando ele está no meio ácido, ele apresenta uma coloração rosa. Quando ele está em meio básico, ele apresenta uma coloração azul. Deixa eu pegar aqui só um instante. Está aqui. Vocês vão conseguir visualizar. Tem esse papel de tornassol. Tá? Esse aqui é o papel de tornassol azul. E esse é o papel de tornassol vermelho. Tá? Então, esse papel de tornassol azul, vou pegar aqui um para nós visualizarmos aqui na prática. Olha, ele vem assim, nessas tirinhas. Tá? Quando a gente coloca um desses papelzinhos em contato com alguma substância ácida, a coloração dele vai para rosa ou meio avermelhada. E se pegarmos um papel de tornassol vermelho, que está aqui presente, ó, veja, e colocar na substância básica, ele vai se tornar a coloração azul. Então, esse é um exemplo de indicador ácido-base, papel de tornassol azul e rosa. Outro exemplo de indicador ácido-base é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela não apresenta cor, ela é incolor, só um instante, também. Por exemplo, o indicador fenolftaleína. Aqui tem uma solução alcoólica de 1% da fenolftaleína, e observe que ela tem a coloração, que ela não tem cor, ela é incolor. Então, se for colocado algumas gotas da fenolftaleína em um meio ácido, ela não vai mudar de cor, vai permanecer incolor. No entanto, se algumas gotas ou 2 gotas de fenolftaleína for adicionado em algum meio básico,
a coloração dela vai mudar de rosa tendendo ao vermelho. Tá? Então, tem uma cor característica para cada meio em que ela estiver inserida. Alaranjado de metila. Em meio ácido, ele se torna vermelha, como podemos observar aqui na imagem, ó, no lado esquerdo. Aqui está em meio ácido, então está na coloração vermelha. Quando o pH vai aumentando até chegar no meio básico, observe que tem um intermediário laranja, e no meio básico, o alaranjado de metila se apresenta na coloração amarela. Azul de bromotimol. Quando esse indicador ele está presente no meio ácido, ele vai ter uma coloração amarela, como está aqui na figura do lado esquerdo, e quando está no meio básico, ele se apresenta na coloração azul. E em meio neutro, ou intermediário, ele vai ficar na coloração verde. Então, observe que esses indicadores são muito interessantes, dependendo da utilidade que a gente for dar para ele aplicabilidade no laboratório. Vamos ver agora com relação à escala de pH ou potencial hidrogênio iônico, que comentamos também na aula anterior, no caso ontem. Vejamos. Esse primeiro conceito de potencial hidrogênio iônico ele foi introduzido em 1909 pelo químico dinamarquês Sørensen, tá aqui pelo sobrenome, na qual ele definiu que o pH seria uma escala logarítmica que vai medir o grau de acidez, neutralidade ou basicidade de uma determinada solução. E para isso, ele desenvolveu uma escala na temperatura de 25 graus Celsius e definiu que quando o pH for exatamente 7, a solução ela se encontra neutra. Se o pH for menor do que 7, a solução está ácida. E se o pH for maior que 7, essa solução vai estar básica ou alcalina. Pode ser usado um desses dois termos. Só que isso é um conteúdo que geralmente a gente estuda em fisicoquímica, então já faz parte do segundo ano, na qual, como é que se calcula o pH? O pH vai ser igual ao menos logaritmo, ou menos o log, da concentração e quantidade de matéria do H+, ou concentração do íon hidrônio. Vejamos uma aplicação na prática dessa escala de pH. Veja que é 25 graus Celsius, 25 graus Celsius, gravem isso, essa escala vai de 0 até 14. 0 é muito ácido e 14 é muito básico. Então, vejamos. Quando o pH é igual a 0, tem-se, por exemplo, o ácido de bateria. Alguém sabe qual é o ácido que está presente nas baterias? Baterias de carro? Alguém sabe qual é o ácido que está presente na bateria dos carros? Ultimamente, eu acho que é metal. E um ácido que está lá presente. Qual é esse ácido? É o ácido sulfúrico. Tá, pessoal? Então, o ácido sulfúrico ele é utilizado dentro das baterias de automóvel. Então, nessa solução apresenta o pH 0, então é uma solução muito ácida. O suco gástrico, que é formado pelo ácido clorídrico, que está presente no nosso estômago para auxiliar na digestão. O pH é igual a 1. Suco de limão e vinagre tem o pH igual a 2. Suco de uva, de laranja, marisco, macarrão, queijo, refrigerante, pH igual a 3. Suco de tomate ou pão branco, pH igual a 4. Ou seja, está aumentando o pH, significa dizer que está diminuindo a acidez. Quanto mais próximo de 0, maior a acidez. Quanto mais próximo de 7, menor a acidez. A chuva ácida, bem, a chuva ácida foi aqui acrescentada no pH 5, realmente é próximo de 5. O café, o feijão cozido, o açúcar, a galinha. A urina, ela é levemente ácida, veja que o pH já é igual a 6. O leite também é levemente ácido, dentre outros. A água pura. O que é a água pura? Normalmente a água pura a gente denomina como sendo a água destilada. Então, o pH da água destilada é igual a 7, indicando que ela é neutra. Agora, aumentando o pH para 8, já deixando levemente básico. Tem o bicarbonato, tem essa água do mar, o sangue, a maçã, amêndoa, cenoura, tomate, o creme dental, né, a pasta de dente que utilizamos em casa, de manhã ou após as refeições. É básico, tem pH igual a 9 aproximadamente. Leite de magnésia, que é utilizado para combater a azia, tem um pH aproximadamente 10. O amoníaco doméstico. O amoníaco doméstico, deixa eu pegar aqui.
outro laboratório a gente consegue ter vários materiais. Tá? Então, é bem interessante para a gente. Aqui. O amoníaco doméstico são essas soluções de amoníaco. A gente pode encontrar em comércios, em farmácias, entre outros, tá? Aqui é amoníaco. Então, o amoníaco doméstico, ele tem o pH igual a 11, aproximadamente. A água sanitária também. Depois, água e sabão, pH aproximadamente 12. Limpa-forno, tá? Limpa-forno, se a gente for olhar os constituintes dele, vamos perceber que lá tem substâncias que têm caráter básico, por isso que o pH é igual aproximadamente a 13. E a soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, tem o pH 14 e é a substância mais básica que está representado nessa escala. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento nessa escala? Dúvidas? Pessoal? Sem dúvida. Ok, então só relembrando, pH igual a 7 é neutro, abaixo de 7 é ácida e acima de 7 é básica ou alcalina. Uma curiosidade importantíssima, ou uma aplicação que a gente tem na prática, é com relação às flores de algumas plantas que mudam de coloração ou têm coloração diferente de acordo com o pH do solo. Um exemplo disso é a hortênsia. Todos vocês conhecem a hortênsia ou já viram a hortênsia? Acredito que sim. Ela não é tão comum para a gente, mas existe aqui, tá, pessoal? Tem aqui algumas casas, algumas residências apresentam as hortênsias. E a hortênsia, quando tem coloração azul, está nos indicando que aquele solo que ela está inserida é um solo ácido. E quando a hortênsia tem a flor na coloração rosa, significa dizer que o solo que ela está inserida é um solo de caráter básico ou caráter alcalino. Interessante, né? Bastante interessante a correlação da natureza. Vou parar aqui a apresentação, só um instante. Vou parar também aqui a gravação, interromper.